Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para servir a Deus, prestar a Ele culto, dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. O que precisamos, para nos motivar para estar na casa do Senhor, amados, é só olhar e ver aquilo que Deus já fez por nós. O que Deus fez por nós já é o suficiente para nós estarmos aqui todos os dias, para expressar o nosso culto e a nossa gratidão. Nós estávamos perdidos e Ele nos resgatou e nos salvou, nos trouxe para o reino do seu amor. Nós temos uma promessa de vida eterna com Ele. Isso já é o suficiente para nos trazer e estar na casa de Deus. Que bom que você está aqui e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 149. Salmo de número 149. E o título, que a Sociedade Bíblica colocou foi: Os fiéis louvam a Deus. Então, aquele que reconhece o amor de Deus, a bondade de Deus, o que Deus fez por ele, e quer viver uma vida de fidelidade, louva, engrandece, exalta, bendiz o nome do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Então, isso já é o suficiente para vir e desejar estar na casa do Senhor. Salmo 149. Amém? Opa, que bom. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos, onde nós estamos aqui, esse ajuntamento solene, Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião, louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufe e harpa. Hoje a gente vai louvar aqui com a guitarra, com a bateria, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exulte de glória os santos, no seu leito cante de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, a palavra, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Ele é soberano, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor, e nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus e dar a Ele a glória que é devida, porque os fiéis cabem adorar ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa noite, por mais essa rica oportunidade de entrar por essas portas e ter esse local que é consagrado para o culto, para a adoração, para a oferta a Ti. Podemos aqui nos reunir, Assembleia dos Santos, os ajuntamentos dos eleitos, dos salvos pela graça, dos fiéis, que cabe aos fiéis adorar, glorificar, e ó Deus, queremos fazer isso com cânticos, Te bendizendo, engrandecendo, a exemplo do que o salmista nos conclama a fazer, e que o Senhor possa se agradar do nosso louvor, da nossa adoração. Abençoe o Teu povo, os irmãos que aqui se encontram, Senhor, e que juntos, num só cântico, num só espírito, possamos nos alegrar na Tua presença, e também ouvir a Tua palavra, para a edificação de nossas vidas. Assim eu Te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então cantai ao Senhor um novo cântico. A gente vai cantar um hino que não é tão novo, é até um pouco antigo, mas o que fala é o cântico novo daquele que agradece, expressa a Deus a sua adoração e reconhece e louva a Ele por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor e soberano. Veja a glória do Senhor hoje aqui, e que assim seja o seu poder, a sua glória sobre a nossa vida. Adoremos o seu nome com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar.
Mais uma vez, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Obrigado, Deus. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto Eu quero o ver. Senhor me louvar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto Aleluia. o Meus Senhor palmas. me tocar. Oh, Senhor Deus, queremos adorar a Ti. Com canto, com salmo de exaltação. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse Mais uma vez, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Palma e voz, eu quero ver. O Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder. Solta sua voz. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome. Mais uma vez. Eu sinto o Eu quero Senhor ver. me tocar. Eu quero ver agora o teu poder. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluia. Bendizemos a sua presença. Louvamos a Ti, adoramos. O salmista disse: regozije-se. A presença do Criador, né? É expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, mesmo sabendo quem nós somos. E amados, não há como fugir ao olhar de Deus, porque Ele sonda e nos conhece, né? E essa canção é exatamente isso, reconhecendo que eu sou, mas um desejo de ser transformado. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Aí você pede a Deus, né? Esse contato com o Leva Senhor. minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre
cima, seus olhos. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Então peça ao Senhor, leva minha vida a uma só verdade. A verdade é a sua palavra, igreja. Pois quando me sonda, meu Deus, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar, e os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. sei que a tua fidelidade, Jesus, Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. meu Deus, que assim que eu seja. possa imaginar. Sei que não posso negar, E os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor, graças nós te damos. Irmã Tatiana, faça uma oração nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por mais um dia, pela nossa chegada neste local. Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha derramar o Seu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, decorrer desse culto, aleluia. meu Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a palavra que for falada. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, renovados e transformados pelo Teu Espírito, meu Deus. Que possamos ser, Senhor, verdadeiros adoradores. Que possamos, Senhor, louvar de todo o nosso coração e de sinceridade. É isso, meu Pai, que te agradecemos neste momento. Amém. Glória a Deus. Nós devemos louvar ao Senhor na beleza da sua formosura. Essa canção, né, também um hino bem, pelo menos, acho que já faz mais do que uns 25 anos que eu conheço esse hino, né? Aliás, essa canção, a primeira vez que eu ouvi essa canção foi numa vigília em Bento Ribeiro. Eu tinha meus 17, 18 anos, né? Então já tem mais de 30 anos aí. E nós saímos daqui, Silvinha, tua mãe ia junto com a turma no trem, né? E a gente ia lá para Bento Ribeiro. É a primeira vez eu vi o pastor Álvaro Trindade, saudoso pastor Álvaro Trindade, né? Já faleceu, da igreja congregacional de Bento Ribeiro, era vigília. Ainda não tinha nem o tempo naquela época, a gente fazia no pátio, quando não chovia, claro. E é sempre uma busca, né, para que esse acender, o nosso coração sempre seja aquecido pela presença do Senhor. Que nessa noite seja uma noite exatamente disso, de nós trazermos à memória coisas que venham acender essa chama, manter a chama acesa. Estamos vivendo dias difíceis, dias de enfrentamento, e nós não podemos deixar com que as circunstâncias venham nos dispersar e a gente perder o alvo, perder o principal sentido quanto cristão que nós somos. Então, adoremos ao Senhor na beleza da sua formosura,
e possamos pedir a Ele que Ele venha acender essa chama, ou manter acesa em nosso coração. Amém? Então vamos louvar. Senhor, formoso és. Formoso és. É o desejo de estar com o Senhor, de querer ver a Deus, de ter esse encontro com Ele. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Mais uma vez, Senhor, formoso és. Abre o seu coração. Se você conhece o hino, feche seus olhos. Adore a Ele. Oh, Jesus, tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Faça essa oração cantando: acende, Senhor, a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Lá em cima, Senhor, formoso és. Adora Ele, igreja. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Quero ver a igreja dizendo: acende a chama. É a sua busca. Acende a chama. Oh, Senhor Deus, honra a oração dos seus filhos. Ibalabasuricária. Que uma vez brilhou. Que seja uma noite de restauração e renovação. Brilhar, Alabasturiana, aleluia. Meu Deus. O meu primeiro. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Vem limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
bendita a tua presença, e nos alegra, que nos preenche, que nos fortalece, que nos alimenta. Sua presença alegra o nosso ser. Obrigado a Deus, obrigado, que assim seja. A chama do primeiro amor, a alegria do encontro, da restauração, da renovação, da porta que se abriu, porque Ele nos abriu a porta e nos reconciliou, e nos trouxe para o reino do seu amor. Senhor, que possamos ser, ó Pai, avivados. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, para que possamos, ó Deus, estar antenados, com os ouvidos, ó Pai, ligados, acessível à sua voz, para cumprirmos a sua vontade, os seus propósitos. Assim nós te pedimos, em meio a esse louvor, onde adoramos a ti na beleza da sua formosura. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Amém e amém. Bom, a pessoa que está ao seu lado, você pode aí cumprimentar, né? Estão juntos, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom. Maravilha, Jesus. Maravilha. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Essa manhã nós estivemos em Paracambi. Nosso culto foi em Paracambi, em virtude do batismo, né, nas águas do Marco Aurélio, do Marco Francisco, né? Alguns irmãos puderam estar, outros não, mas você que foi, vale a pena ver de novo. Quem não foi, vale a pena você ver também um pouco daquilo que foi esta manhã. Eu vou pedir que apague pelo menos essa luz aqui, tá? E nós editamos, porque foi todo um culto. Depois, se você quiser ver todo o culto, o pastor Antônio está trazendo uma série muito boa, né? Falando, né, nós quanto árvore, quanto raiz na presença do Senhor. Mas eu pude, para que você que não pôde ir no batismo, pode apagar, Tião, assistir um pouco daquilo que foi essa manhã na vida dos dois Marcos, tá ok? Então, tá tudo ok aí? Dando continuidade, né? Essa manhã de bênção, de alegria para todos nós. Se a festa no céu quando um pecador se arrepende, quanto mais quando esse pecador decide então selar, firmar essa aliança, passando pelas águas. Eu costumo brincar dizendo que se a festa quando o pecador se arrepende, hoje é feriado no céu, né? É como o nosso domingo aqui de celebração, de culto a Deus. E eu estou aqui com Marcos Aurélio, está há 8 meses conosco, esposa da Tatiana. Cadê a Tati? Dá uma cena aí, Tati, aqui, ó, acompanhando a sua esposa, participando dos cultos, ouvindo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é isso, pastor Velasco? É Ele que faz a obra. O maior apelo é o Espírito Santo, não é apenas o fato de levantar a mão, é quando o Senhor toca. Conversamos um dia, eu tive a oportunidade de estudar com o Marquinhos, quando era, né, trabalharmos junto também, no bom combate do mosquito da dengue, isso. E Marcos, um dia a gente conversando, obra do Espírito Santo, trazendo mudanças, partindo do seu coração o desejo de retirar algumas coisas da sua vida. Isso é obra do Espírito Santo, não é o pastor que faz isso, né? Ouve a palavra, o Espírito Santo convence, vai trabalhando, e assim o desejo
de passar pelas águas. Estou vendo, ó, a mamãe do Marcos está lá atrás, né? Seja bem-vindo. Os filhos estão aí, né? Que bom. Dá uma cena aí, a família. Chega para cá, Marcos. Olha, ó. Aí, ó. Que bênção, né? E fruto de oração. Oração de esposa, oração de filhos. Estão aqui para ver esse momento especial na vida do pai, na vida do marido, na vida do filho. Marco Aurélio, é desejo do seu coração passar pelas águas? O irmão faz isso por livre e espontânea vontade? Sim. Amado e poderoso Deus, segundo o desejo do coração do teu servo, que hoje está aqui para ser selado, essa marca, não a circuncisão humana, como teu servo Paulo escreveu aos Colossenses, mas aquela que é no coração, para o despojamento do corpo e da carne, e no batismo, sendo sepultado, morto, a sua velha natureza, dos seus pecados, o Senhor já não lembra mais, e agora para ressurgir em novidade de vida, e na autoridade do teu nome, Senhor, como ministro do Evangelho, eu realizo esse batismo na vida do Marcos Aurélio, para que ele nasça em novidade de vida, e faço isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom, né? Ele vai fazendo a obra e nós glorificamos o seu nome. Agora tem um outro Marcos. Glória a Deus. Mais um Marcos. Esse é o Marcos Francisco. Está conosco uns 3 meses, né, Marcos? Chega aqui, né? Vizinho lá dos meus pais, acompanhando, né? Meu pai, minha mãe, sempre andando ali junto com o Capu, mas que também tem uma família que intercede por ele já há bastante tempo. Uma esposa, crendo nesse poder do Espírito Santo para transformar a vida do homem. E hoje ele está aqui, né? Convidados aí do Marco, dá uma cena aí na mão aí, olha aqui, ó, tem gente aqui, ó, lá. Glória a Deus, obrigado pela sua presença que veio essa manhã, aliás, os irmãos aí de Lages que puderam estar presentes, gente mantendo também esse respeito do distanciamento, mas obrigado vocês que vieram representar a igreja, está participando nesse momento de grande importância, onde estamos presenciando, mas ao mesmo tempo acolhendo os irmãos que fazem parte agora do hall de membro. Isso. Marcos Francisco, é desejo do seu coração passar pelas águas. O irmão faz isso por livre e espontânea vontade, Com toda a honra e toda a glória. segundo o desejo do seu coração, Marcos. Estou aqui para realizar esse batismo, crendo no que as Escrituras diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Com seu coração tu creste, com seus lábios, com a sua boca tem confessado, já primeiramente aquele que de fato você deveria se render, que é o Senhor, mas hoje publicamente, diante da congregação dos santos, da igreja, diante de amigos e familiares, firmando essa decisão mais importante da sua vida,
pois nessa manhã estás sendo selado, sepultando a velha natureza, despojando do velho homem, do corpo que até aqui só nos trazia prejuízos, mas hoje uma roupagem nova, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, ao mesmo tempo que será sepultada essa velha natureza, mas ressurgindo em novidade de vida das águas, ressuscitado em Cristo como uma nova criatura. E assim, Marcos Francisco, eu te batizo em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Não apenas em palavras reina hoje. Quero chamar Marco Aurélio, Marco Francisco, para estar apresentando então a igreja, né? Oficialmente como membros batizados. Pode ficar aqui. Né? E quero convidar o diácono Sebastião, uma vez como agora selados, marcados, vão ter a oportunidade de participar da sua primeira Santa Ceia. Semana que vem, no domingo, nós temos a ceia com toda a igreja, mas hoje, os dois Marcos, né, que estão aqui, esse primeiro contato, nós da Igreja Cristã Nova Vida orientamos, e assim dizemos acerca da Santa Ceia. É preciso que haja um entendimento, algo que já foi um pouco abordado dentro do batismo, mas agora, uma vez com essa circuncisão no coração, estarão recebendo os elementos. Pode entregar, diácono Sebastião, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Eu vou orar pelo pão depois, e também já pelo cálice. Aí você vai poder tanto comer e depois vocês podem abrir o cálice e também beber. Né? Então, diante daquilo que Cristo fez, não somos merecedores, nada nos credencia estar diante da mesa. Então, somente a graça de Deus que os alcançou e dá essa oportunidade na vida de vocês. Senhor, aqui está o símbolo da tua carne, do seu corpo, onde o Senhor entregou naquela noite, onde instituiu uma nova aliança, dizendo: esse é o meu corpo, partido em favor de vós, este é o meu sangue. Quando toma o cálice, abençoando esse cálice, é a nova aliança no meu sangue, vertido para a remissão, para o perdão dos pecados. E os seus servos, nessa noite, os Marcos, têm a oportunidade de participar pela primeira vez, tomando o pão, que simboliza o corpo, tomando o cálice, o fruto da vide, o suco de uva, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que purificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nova criatura, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E que assim seja a continuidade da sua vida, da sua trajetória, até a sua volta, até o dia que o Senhor determinar, porque Ele disse: fazei isto em memória de mim. E que assim, a cada Santa Ceia, vocês possam estar renovando esta aliança, firmando no coração de vocês esta promessa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode tirar a máscara, come primeiro o pão. Glória a Deus. Bendita a tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser pode deixar aqui rapidinho. Agora vocês podem abrir o cálice. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Né? Eu digo: bebam em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Glória a Deus, aleluia. Amém. A Ele a glória, né? Marcos, a Ele todo louvor e toda exaltação. E assim,
né, como no próximo domingo, os irmãos estão agora aptos a participar da ceia do Senhor. Eu quero chamar para entregar os certificados, porque eu sei que é fruto de oração. A irmã Isa, que é da comunidade Crescendo em Cristo, do pastor Giovanni, para ela entregar o certificado ao seu esposo, ao Marcos Francisco, e assim também a Tatiane, que vai estar entregando para o seu esposo o certificado de batismo. Pode vir, as esposas, se quiser tirar uma foto também, né? Maravilha. Aqui. A Isa, tá bom? Vocês podem entregar. Eu sei que Deus conhece o coração de vocês, os momentos de joelho, de súplica, e agora, né, uma família salva. E é o que nós lutamos, pelo casamento abençoado. Né? Então agora juntos, estão no mesmo espírito, orando junto, entende a sintonia, a graça, e que a presença do Senhor continue abençoando ricamente a vida de vocês. Está dando glória a Deus. Né? Então, foi muito bom poder ter participado ali essa manhã. Né? Enquanto a gente puder, a gente vai estar fazendo lá, ó, os batismos. Se você puder ir, é sempre bom. Mas hoje à tarde me veio essa ideia, falei, opa, vou acionar ali a Tayane, obrigado, né, a Tayane, porque pôde editar, o Wallace preparando aqui para a gente, aqueles que não puderam assistir, né, o que foi um pouco esse momento pela manhã, tá ok? Muito bom, eu quero deixar aqui um outro aviso, que também fui pego de surpresa no meio da semana. Os nossos irmãos, né, o Emerson, Ninim e Daniele, juntamente com Gabriel, eles mudaram para Curitiba. Foi assim uma notícia impactante, fiquei em meio a dois sentimentos, né, da surpresa, já misturando um pouco com a saudade, porque estão mudando para um outro estado, mas ao mesmo tempo feliz e alegre pela conquista do irmão. Então ele estava dentro de um processo seletivo, de uma prova que tinha várias etapas. E saiu essa semana o resultado definitivo. E a exigência é que logo eles fossem, no caso o Nininho, mas a Dani já aproveitou e foi junto com o Gabriel. E agora eles vão estar morando em Curitiba. Tivemos a oportunidade, né, eu e minha esposa, de recebê-los lá em casa, para a gente fazer uma despedida, né, um final de noite, um lanche junto, orar. E ele pediu, pastor, avisa para a igreja, porque não deu tempo. Isso foi quarta-feira que nós recebemos essa notícia, e na sexta-feira ele viajou, graças a Deus chegou bem, fez em 2 etapas, pegou essa chuva braba que teve no caminho aí de São Paulo, ele parou em São Paulo, pernoitou em São Paulo, deu continuidade, mas já está em Curitiba, e eu fui sempre mantendo um contato com ele avisando, ó, pastor, já estou aqui, estamos indo para Curitiba, chegaram em Curitiba, e agora fica a saudade, né, o carinho, pelos irmãos, Daniele nos abençoando na escola bíblica infantil. Vamos precisar de reposição, que Deus toque aí, né? Deus tem tocado, que você possa ser sensível ao toque para reforçar a escola bíblica infantil, né? O Nininho sempre nos abençoou, quando menino, ainda adolescente, quando o templo era lá embaixo, na parte de louvor. Essa bateria, quando nós compramos, acho que 70% do valor dessa bateria, quem doou foi o Nininho, né? Ele gosta de tocar o instrumento. Depois teve um tempo que eles foram para congregar numa outra igreja, em virtude do casamento com a Dani veio para cá, retornaram, e foi assim uma aproximação muito boa, saudável, nos abençoando, ele fazendo realizando alguns trabalhos, né, lá em casa. E assim a gente fica com, como eu disse, um misto de sentimento. A saudade, mas ao mesmo tempo a alegria pela conquista dos irmãos. Então eles pediram, pastor, avisa a igreja, que foi uma coisa muito rápida, porque assim, vinha um processo seletivo, mas na hora que te falou, ó, agora você tem que estar aqui, segunda-feira tem que se apresentar. E então os irmãos vão estar morando durante um período, não sabemos quanto, né? Tem toda a questão do contrato do trabalho, mas pode se renovar, nós não sabemos. O que eu fiz foi abençoar e agradecer aos irmãos pelo tempo que esteve conosco, nos abençoando, nos edificando,
e deixo aqui então a mensagem deles para vocês de despedida, mas que estejam orando e intercedendo pela vida deles, tá bom? Então, está aqui dado o recado, espero que quando assistir o culto, Ninim, Dani, Gabriel, saiba que vocês vão estar sempre em nosso coração, as nossas orações pela vida de vocês, sejam felizes e que o Senhor continue, assim como abriu essa porta, abençoando poderosamente a família, a vida de vocês. Muito bem, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você desejar, é claro, isso deve sempre partir de um desejo voluntário, de uma alegria. Servir a Deus, amados, nunca pode ser por pressão, mas com alegria. Assim disse o salmista. Então, se você assim se alegra, se você trouxe de casa o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, faça como o Jorginho. Bom, Deus abençoe sua fonte de renda. Amém. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela fidelidade dos seus servos, pelo desprendimento, que tem nos dado condição, ó Deus, de manter este lugar, abençoar outras frentes de trabalho, irmãos, igrejas nossas que começam, e também planejarmos, ó Deus. Tenho orado desde o ano passado, submetido à igreja, a necessidade de nós comprarmos um terreno e que seja próximo, para até mesmo servir, tanto para um trabalho social, de acolher e ter os nossos momentos de comunhão, mas também de estacionamento. Mas tudo isso, ó Pai, nós submetemos a Ti. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Mas obrigado, ó Deus, porque como fruto da fidelidade, da generosidade, do desprendimento dos irmãos, nos permite, ó Deus, sonhar, planejar e pensar em todas essas coisas. E assim, ó Deus, nós damos continuidade, contando sempre com a sua graça, com a Tua presença, com a provisão que vem do Senhor, porque é o Senhor que nos concede saúde, nos concede habilidades, inteligência para nós exercermos as nossas atividades, e aqui está o fruto do suor do rosto de cada trabalhador, a sua fidelidade, reconhecendo que o grande abençoador de suas vidas é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Receba essas entradas, pois assim entregamos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, o Senhor abençoe a sua vida financeira. Bom, eu anunciei durante a semana aí nos grupos de WhatsApp a nossa reflexão de hoje à noite, o chamado e suas implicações. Mas antes de pedir para abrir a Bíblia, tem alguém nos visitando essa noite? Só para que eu possa dar as boas-vindas. Vou tentar lembrar o seu nome. Se eu errar, você me perdoe, né? Mas é alguma coisa que parece com Shirlene, Chayenne, Ximenes. Eu sabia que tinha algum som assim, você me perdoe, tá bom, brincadeira, mas eu lembro que você veio, né, junto com a sogra aí, né, tá quase tudo certo, encaminhado lá, Rosilene, para ser a nora? Maravilha, maravilha, né? Então, Ximenes, mais uma vez, obrigado, tá bom? Deus te abençoe. Agora sim, dando continuidade, Colossenses, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo, a igreja em Colosso, uma das cartas que Paulo escreveu na sua primeira prisão, fruto de perseguição, né, das autoridades judaicas, e Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, provavelmente morava nessa região. Filemão já foi uma carta mais direcionada a este homem, falando acerca do comportamento de um escravo, né, que se converteu. Você lembra o nome do escravo? Onésimo. E aí ele se converteu quando esteve lá com Paulo lá na prisão. Aí Paulo falou, rapaz, você tem que voltar lá para a casa lá do seu senhor. Só que quando Paulo escreve para Filemão, ele fala assim, recebe ele como irmão em Cristo. Coisa maravilhosa. E tudo isso estava nesse pacote dessas cartas que ele escreveu nessa primeira prisão.
Colossenses capítulo 3. Se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero ler os 4 primeiros versículos. Então, o título da nossa reflexão, o chamado e suas implicações. Diz assim, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, uma palavra para todos nós, e que sejamos assim edificados, fortalecidos, e ó Deus, despertados também, por essa palavra, que fala acerca desse chamado, o chamado para servir ao Senhor. Muito obrigado, Deus, conto assim com a Tua graça, ajuda-me dentro daquilo que pude ler, estudar e anotar, e estarei transmitindo à Tua igreja, unge os meus lábios, unge os ouvidos dos Seus servos, o coração, para recebermos a porção da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Pegando um gancho no acontecimento de hoje, na vida dos irmãos, né, dos Marcos, eu quero falar essa noite sobre o nosso chamado, o chamado para uma nova vida em Cristo. Falar, talvez para alguns aqui, relembrar o momento especial, quando então o Espírito Santo tocou o seu coração, te convencendo da sua condição de pecador que todos nós somos, e herdamos do primeiro homem, quando assim simbolizado na palavra de Deus como Adão, pecado, mas chamado para uma nova vida, mediante ao batismo, o sepultamento da velha natureza e ressurgindo em novidade de vida. Então, não apenas essa mensagem, ela é importante para a vida dos irmãos Marcos que estão iniciando a sua caminhada, a sua jornada cristã, mas ela é importante para todos nós, ela é atual, é uma mensagem para a minha vida também. Em julho, né, vou estar completando 35 anos que desci as águas, tinha 16 anos. Eu e minha esposa não conhecia a Rosilene, ela já congregava em Nova Iguaçu, dia 26 de julho de 1987. Estávamos ali passando pelas águas, 35 anos. Mas não importa, talvez aqui tenha alguns irmãos que têm até mais tempo. Mas o que eu quero dizer essa noite é que, independente do tempo, é importante nós lembrarmos tanto do convite que nos foi feito, a porta que se abriu, a porta da salvação, mas sobre as suas implicações. Esse dia que confirmamos esse compromisso com o Senhor, selando, como eu disse, na data do batismo, e talvez aqui cada um dos irmãos sabe o dia da sua data do batismo. Mais fresquinhos estão aqui os Marcos, que foram do dia 30 de janeiro de 2022. Mas aqui nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele inicia uma sessão de sua carta falando de coisas práticas, de como que deve viver aqueles que agora ressuscitaram em Cristo, como deve ser. E ele inicia esse capítulo 3, falando dessas práticas, baseando na sessão doutrinária, que foram os 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Então, com base naquilo que ele falou, tanto que o versículo que nós lemos, o versículo 1, começa dizendo o quê? Portanto, mas bem traduzido como uma vez que.
Então Paulo, ele introduz aqui as implicações ou as consequências do que aconteceu antes, ou seja, no capítulo 1, ele apresenta de questão doutrinária a obra de Cristo. O que Jesus fez? Aí depois, lendo em casa, porque é uma carta pequena, dá para você ler durante a semana e fica como um exercício para o seu devocional, para a sua edificação. Aí Paulo então vai dizendo o que ele fez, no capítulo 1, versículo 15, vai dizer quem ele é primeiro. Quem é esse Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. No versículo 16 vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. No versículo 17, ele é antes de todas as coisas, falando da sua pré-existência, ele é aquele que era. Então, ele é o grande eu sou também, ele é Deus, criador de todas as coisas. O versículo 18 vai dizer que ele é o cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Mas o que me chama a atenção no capítulo 1, falando dessa parte de quem Cristo é o que diz o versículo 13, que diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino para o reino do seu Filho amado. A partir do capítulo 2, Paulo então vai falar da nossa união com ele. Quem ele é? A imagem do Deus invisível, o Criador, aquele que é antes de todas as coisas, o cabeça da igreja. E qual o resultado da nossa união com ele? Só virando aí as páginas, exatamente, eu até citei isso, enquanto eu orava por um dos irmãos na hora do batismo, capítulo 2, verso 11 e 12, só para a gente ter noção do que Paulo está se baseando, para então dizer o que ele vai dizer, do que precisamos fazer ou ser, quanto nova criatura em Cristo Jesus. O verso 11 ele diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como era, não há pausa aqui, os judeus, que completando determinados dias, então o homem, tinha ali uma cirurgia, no prepúcio do órgão masculino, na glândula, fazia-se aí uma intervenção, e aquilo dali ele passava a ser uma pessoa circuncidada. Mas aqui Paulo está dizendo, nele também foste circuncidado, não daquela forma, da velha aliança, como eram os judeus, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí o verso 12, ele vai dizer, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, ele usa a mesma linguagem do capítulo 3, falando sobre a ressurreição, que ressuscitou dentre os mortos. Aí o versículo 1, dando continuidade, portanto, ou seja, uma vez que Cristo Jesus é quem ele é, a imagem do Deus vivo, o princípio de todas as coisas, e nele nós somos agora uma nova criatura, uma nova vida, sepultamos a nossa velha natureza, agora ressurgimos em novidade de vida. E aí ele fala aqui na mesma linguagem utilizada aqui no versículo 12, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, exatamente para mostrar que o batismo é o meio à salvação e à vida cristã. Portanto, à luz dessa verdade, ou seja, se Cristo é o que Paulo diz que ele é, a imagem do Deus vivo, e se nele nós fomos sepultamos a nossa velha natureza e ressuscitamos por meio da fé no poder de Deus, assim nós fomos marcados como uma nova criatura. Esse é o início da nossa vida, essa agora é a nossa realidade. Aliás, aqui há 3 aspectos que podemos pontuar nessa reflexão. Primeiro, acerca da nossa realidade, qual é a nossa situação diante de Deus? Hoje nós somos uma nova criatura. Seja o Marco que foi no dia de hoje, seja você ou o pastor Alain que batizou lá há 35 anos, não importa, você é uma nova criatura. E se você ainda não tomou essa decisão, essa é a obra que o Senhor quer fazer na sua vida, marcar a sua vida, te selar, para que você ressurja em novidade
de vida. Essa é uma realidade. Depois aqui nós vamos ver acerca da conduta. O que é esperado de nós? O que é esperado da minha vida? O que é esperado daquele que agora ressurgiu em novidade de vida? Então fala da conduta. E terceiro, o que aguardamos? Qual é a nossa esperança? O que nos motiva a viver para Cristo, a viver para Ele? Há uma promessa, mas depois aqui eu falo. Mas primeiro essa realidade, nós fomos marcados e agora somos uma nova vida em Cristo Jesus. E essas são as implicações de quem está em Cristo. Então ele lança a base, baseado naquilo que o Senhor é e naquilo que agora nós somos em Cristo. Aí vem aqui dois imperativos. Primeiro no versículo 1, dando continuidade do versículo. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, primeiro, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Então, essas duas coisas diz respeito à nossa conduta. O que é esperado de mim? Como deve viver? O que devemos almejar, buscar, pensar? O que deve nortear a nossa vida? Como nós devemos viver como cristão? Se Cristo está no alto, como Paulo então aqui mencionou, nós devemos buscar as coisas do alto, ou seja, buscar a Cristo. O Cristo que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, o Cristo glorificado, exaltado, Ele deve ser o objeto da nossa busca, da minha e da sua busca. Em outras palavras, genericamente é o que Paulo está dizendo aqui, busque a pessoa de Cristo, busque a Jesus. É fazer o que Cristo também ordenou, que de uma outra forma, lá em Mateus 6, 33, falando, associando essa busca do alto, pensar nas coisas do alto, o que Jesus disse que a gente tem que buscar em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Paulo escreve aqui essa carta aos irmãos em Colossos. Vamos conhecer um pouco o perfil desse povo, dessa comunidade, da região da Frígia, que ficava a 170 quilômetros de Éfeso. Aliás, uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras. Provavelmente, quando ouvindo algumas pregações, durante o período de 3 anos que Paulo esteve pregando em Éfeso, e ali Epáfras, ouvindo a mensagem, sendo tocado, entregou a sua vida a Cristo, assim como vocês, assim como Marcos, e voltou lá para a sua região, voltou para Colossos, e foi falar de Cristo, e provavelmente tenha sido o fundador, não foi o apóstolo Paulo, que sequer foi a Colossos. E ali então, essa igreja inicia, onde quase na sua totalidade, essa região, onde fica hoje mais ou menos, próximo ali da Turquia, era de gentios, e tinha alguns judeus, colônias, de judeus. E o que eles viviam, o que eles acreditavam, o que envolvia, que acabava até mesmo influenciando na igreja. Daqui a pouco eu vou falar de coisas que acabam influenciando as nossas decisões, as nossas escolhas. No caso de Colosso, Paulo vê a necessidade de primeiro lançar os fundamentos, mostrar a questão doutrinária, para depois então, como aqui no capítulo 3, iniciar falando das coisas práticas, de como nós devemos viver, e dentro desses imperativos, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Por quê? A igreja de Colosso, eles estavam sendo dominados pela questão da filosofia, que envolvia muito aquela região, levando em conta as questões dos judeus, as práticas legalistas, aquela rigidez, fazendo com que, para que eles fossem escolhidos, tivesse que se submeter a algumas exigências. Aliás, hoje na mensagem pela manhã, o pastor Antônio até citou algumas coisas falando sobre os prosélitos. Os judeus, então, quando alguém queria se render a Cristo, não, você tem que ser circuncidado, tem que obedecer isso daqui, tinha aquelas coisas cerimoniais, come isso, não pode comer isso, tem que ser assim, tem que ser assado.
Então, toda uma coisa de uma lei, de uma exigência. Então, eles viviam debaixo de práticas legalistas, misticismo. Todas essas coisas envolviam, maltratando o corpo, que tem a ver com o ascetismo. Ou seja, eles entendiam que uma vez que eu me privava das questões da alegria física ou psicológica, de coisas saudáveis, de certa forma eu estaria assim alcançando a perfeição. Era o que dominava. E acabava influenciando muitos na igreja, que achava que era assim. Aí tinha autoflagelo, tinha essa questão do legalismo, né, judaico, tinha as questões da filosofia. Aliás, isso não é muito diferente. Hoje, como, né, vive o nosso mundo, a nossa vida? Importante você adquirir conhecimento, sim. A leitura te traz, né, esclarecimento, mas há muitos daqueles que se deixam se envolver mais com certas filosofias, com certos estudos, e quase ele não sabe nada daquilo que de fato deve nortear a sua vida, que é a palavra de Deus. Às vezes lê livros, né, grossos, imensos, né, técnicos, que até de difícil compreensão, como eu disse, em busca de um conhecimento, ótimo, não há nada de situação, mas quando há algo demasiado, quando você se envolve demasiadamente, como o povo naquela época em Colosso, com certas leituras, com certas filosofias, a tendência é que isso vai tirando a gente do propósito. Hoje, em nossos dias, muitos se apegam a personalidades, a pastores que são personalidades, que passaram a ter nível de status, cantores gospel, que passaram a ser uma atração, e tal como no mundo, antigamente, né, a gente tinha o hábito de dizer, fulano é meu ídolo, é meu cantor preferido, e tudo isso, com o passar do tempo, foi adentrando a igreja, assim como nos dias, né, do apóstolo Paulo, na igreja de Colosso, todas essas outras influências acabaram adentrando a igreja e desvirtuando o pensamento, e por isso Paulo tem essa necessidade de falar de Cristo, falar da obra, falar do resultado de quem nós somos em Cristo, e agora como nós devemos viver. E assim todas essas situações foram envolvendo teologia do triunfalismo, prosperidade, porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Cabeça é Cristo, não somos nós, cabeça do corpo é Cristo, mas trazendo essas palavras, influenciando, e as pessoas começaram a vir e a procurar a igreja e pensar apenas, o que eu ganho com isso? O que eu ganho sendo crente? Meu amado, eu e você estávamos condenados ao inferno, nós íamos passar uma eternidade no inferno. O que você ganha? Você ganhou a sua salvação sem merecer. Cristo levou, né, na cruz, nós cantamos, Cristo levou sobre si as nossas dores. Falando das iniquidades, Isaías profetizou no capítulo 53, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz. Se hoje nós estamos aqui absolvidos, a paz em nosso coração, Ele levou na cruz, isso que você ganhou. E agora nós ressuscitamos em Cristo. Então há certas coisas, amados, que é até legítimo. Eu não estou dizendo aqui que não é bom você buscar um bom emprego, ter uma boa casa. São coisas legítimas. Mas isso não pode ser o primeiro lugar. Jesus disse, buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Cristo e a sua palavra é que nós temos que nos apegar. O versículo 16 aqui do capítulo 3, ele vai dizer assim, capítulo 3, desculpa, eu já estava lendo lá o capítulo 4, falei, meu Deus, não é isso que eu li. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Versículo 16 do capítulo 3. Então, o que deve preencher a nossa vida, o nosso coração, é a palavra do Senhor. Habitar, que quer dizer morar ou estar em casa. A palavra de Deus tem que encontrar esse lugar constante em nossa vida. Está em qual casa? O nosso coração. Por isso o salmista, né, no Salmo 119, ele diz, né, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E aí está dizendo aqui de que forma? Habitar ricamente.
Em outras palavras, poderia ser traduzido de maneira mais completa por abundantemente. Transbordar em nosso coração essa palavra. Isso é que deve habitar na nossa vida. Então, buscar as coisas do alto é buscar a Cristo, é buscar a tua palavra. O salmista no Salmo 1 diz que bem-aventurado, feliz é aquele que medita na sua lei dia e noite. Aí temos aqui o segundo imperativo, pensar. Versículo 2 do capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amados, Marcos, Alain, porque serve para Marcos, que estão iniciando hoje, mas serve também para o Alain, que está há 35 anos. Essa palavra continua sendo atual e necessária. Nós cantamos em meio ao louvor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. E é preciso ver se essa chama continua brilhando, se continua presente a chama do primeiro amor, a nossa vivência, o desejo de agradar ao Senhor, de buscar o seu reino. Tinha até uma expressão que às vezes utilizava, ser fominha de igreja. Igreja não salva, é claro, mas a ausência dela reflete uma pobreza, um distanciamento, uma frieza espiritual. Por isso o autor aos Hebreus, ele diz, não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Estar aqui é o ajuntamento dos santos, é a maneira de nós expressarmos a adoração, a maneira que nós temos para ouvir a pregação, a palavra de Deus e sermos fortalecidos para a nossa luta diária. Aí aqui o segundo imperativo, Paulo então diz, pensar. Não é apenas pensar no cenário, no espaço, o que tem no céu? Tem alguns corinhos antigos, corinho assim, mais pentecostal, tinha um que dizia assim, lá no céu, a rua de ouro, onde os anjos irão passear. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria para lá. Mas não é pensar só na questão do cenário, do espaço, o que tem no céu, o que são coisas boas, eu tenho certeza que é bom, porque Deus prometeu para nós, o que Deus promete para a gente é benção, Mas não há muitos detalhes dentro das escrituras acerca desse cenário, lá do espaço, do local. Então não é apenas pensar nesse aspecto, pensar aqui é a ponte para a prática, a ponte que nos leva para uma conduta correta, para quem agora tem uma nova vida em Cristo. Esse pensar aqui está dizendo o que domina o meu coração, o que está preenchendo o seu pensamento, a sua mente, o que faz a sua cabeça crente em Jesus Cristo, ressurreto, sepultou a sua velha natureza, agora nasceu em novidade de vida. O que faz a sua cabeça? O que está presente em seus pensamentos? Então esse pensar é uma ponte para a prática, que como nós devemos viver, se nele fomos ressuscitados, se nele tivemos os nossos pecados perdoados, somos purificados. O versículo 14 do capítulo 2 diz que cancelado fora o escrito de dívida que era contra nós. Marcos, hoje havia toda uma lista de dívida, vocês estavam inadimplentes, como todos nós. Jesus pagou, foi cravado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes as escritas daqueles que eram condenados na crucificação, colocava lá uma lista, uma plaquinha, o que era o pecado, o que ele estava devendo? Por que está morrendo e crucificado? Ele dizia lá, esse é o pecado, esse é o pecado, esse é o pecado. Na cruz de Cristo estava o meu e o seu, a dívida que nós tínhamos, mas cancelado. Versículo 14, depois você lê aí do capítulo 2, verso 14. Cancelado. Os escritos de dívida que era contra nós. Então, se nele nós fomos ressuscitados, perdoados, justificados pela fé, purificados, precisamos tê-lo como centro da nossa vida. Essa carta aos Colossenses fala da centralidade de Cristo. Ainda que todos nós aqui, eu falo diante de pessoas adultas, têm as suas responsabilidades, seus compromissos, por isso trabalhamos, temos que pagar a nossa conta, isso é fato, isso é legítimo, temos as nossas responsabilidades sim, mas agora nós somos chamados,
ou aqueles que já estão há tempo, como o pastor Alain, a ser relembrar, ou chamados que estão iniciando para olhar para tudo isso, dentro dos nossos compromissos, de coisas que pensamos e sonhamos e projetos, os jovens na sua faculdade, tudo isso é legítimo, é importante, porém, somos chamados para olhar para todas essas coisas sobre as perspectivas de Cristo, do Senhor, do alto, do céu. Esse pensar pode ser traduzido por disponha a sua mente. Comentando sobre esse versículo, um estudioso da palavra, pastor nosso contemporâneo, John Marcato, ele escreveu assim, para entendermos, usando uma analogia, abre aspas, assim como o compasso aponta para o norte, toda a disposição do cristão, ou seja, minha e sua, deve apontar na direção das coisas do céu. Então, o que faz a nossa cabeça, a nossa mente? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o mesmo Paulo aqui, autor da carta, escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo muito conhecido, o que ele diz? Não vos conformeis com este século. Com todas essas situações que vão surgindo, que tentam dominar. Quando fala conformeis, está falando de uma forma. Nós não podemos deixar com que a forma deste mundo adentre a igreja, para fazer com que a gente tenha a mesma forma do mundo. Então ele diz assim, não vos conformeis com esta forma, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Então isso estava ligado ao quê? Ao que pensamos. E esse entendimento, igreja, só vem pelo conhecimento da palavra de Deus, que como nós já vimos aqui no versículo 16, deve habitar, fazer morada em nosso coração, estar presente ricamente, abundantemente. Amados, não tem como prosseguir a nossa jornada e se manter firme, se não ouvirmos a palavra de Deus ou estudar a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Lembrando lá do corinho da Escola Bíblica Infantil, leia a Bíblia e faça a oração, Como é o restante, Patrícia? Se quiser o quê? Se quiser crescer espiritualmente, não é para dizer que eu sou tal, eu sou crente agora, todo poderoso, não, mas é para que eu não perca o alvo. Então esse pensamento, essa visão, essa consciência cristã, ela vem à medida com que você se interesse pela palavra de Deus. Nós não somos privados de estudar outras coisas, e para isso é necessário, para se alcançar um objetivo, de um emprego, de um concurso, mas crente que é crente tem que conhecer a palavra de Deus e se aprofundar nos ensinamentos, para que você possa crescer, ler a Bíblia, oração. Olha, terça-feira nós temos reunião de oração, mesmo que Jesus disse que a oração que o Pai vê em secreto é aquela que você faz lá no seu quarto, que você não precisa de ir em praça pública, dizer, olha Senhor, maravilhoso, a maneira como você ora, como você grita. Talvez você pode até ser um pouco assim, meio que sem educação, igual o pastor Alain, que fala um pouco às vezes alto demais, e pode orar alto demais, mas não é questão disso, da imposição da voz, da altura, mas o que o Pai vê na sua sinceridade. Porém, amados, a história da igreja mostra que grandes acontecimentos, o descer do Espírito Santo, o povo estava onde? Reunidos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aquela igreja, aproximadamente 120 pessoas estavam ali reunidas, o Espírito Santo desceu sobre ela. Qual era o costume do povo? Perseveravam no partir do pão, na oração. Crente tem que orar, não é questão de gostar ou não gostar, é necessidade. Então, ainda que você tenha o seu período lá em secreto, que o Pai vai ver, mas nós temos reunião de terça-feira de oração. A igreja, aliás, esse era o culto para ser o culto mais cheio da igreja, a oração, onde nós demonstramos a nossa dependência. Não é oração apenas para pedir, não. Eu vim reivindicar, eu quero que é meu. Não temos direito a nada, salvo pela graça, miserável, cego, nu. Se não fosse o amor de Deus, estávamos perdidos. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu para darmos frutos e permanecer frutificando. Esse é o propósito de Cristo para a igreja. Mas como ter essa consciência cristã? Como ter essa visão? Como transformar? Como não se amoldar? Não vos conformeis com esse século, não ser moldado pelas coisas desse mundo, mas ter uma vida transformada. É aqui que começa. E como que se dá isso? Palavra de Deus.
estudar a palavra de Deus, vida de oração. E Paulo vai apresentar aqui, a partir do versículo 5, 3 razões para ter esse pensamento. E rapidamente eu quero pontuar eles. Ele vai dizendo então, a partir do versículo 5, falando ainda de forma, do imperativo, ele diz assim: fazei, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Primeira coisa, fazer morrer. Veja bem, amados irmãos, quando Cristo morreu, eu e você, nós fomos incluídos por Deus naquela morte na cruz, ou seja, a morte da nossa velha natureza. Não é o que você acabou de ver aqui, descer ali os irmãos sepultando. Então, quando Cristo morreu, eu e você, assim como os irmãos, fomos incluídos na sua morte. E quando Ele ressuscitou, eu e você fomos incluídos pela graça de Deus na sua ressurreição. Sendo assim, se eu morro com Cristo, eu tenho que morrer para o mundo. As coisas velhas, da velha natureza, não podem mais fazer parte da nossa vida. Então, o imperativo aqui, ele tem como base no indicativo, ou seja, naquilo que foi feito. Qual foi o indicativo? Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez? Ele nos amou. De qual maneira? Ele deu o seu Filho unigênito. E esse Filho, Jesus veio. Paulo, quando escreve a Filipenses, diz que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Serviu até a morte de cruz. Então, o que foi feito? Ele foi à cruz e morreu pelos meus e os seus pecados. Então, com base no indicativo de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele orientou, e nos deixou como promessa, aí vem o indicativo. Diante do que Ele fez por mim, agora eu fui ressuscitado em Cristo, e o imperativo é mortificação do pecado. Aí, dando continuidade no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí tem aqui alguns exemplos, vou dar uma pincelada aqui: prostituição, impureza, paixão lascívia. Isso daqui tem a ver com a área da área sexual. Então Paulo vai falando aqui que essas coisas precisam ser abandonadas. Amados, ainda não significa o nosso corpo transformado, totalmente transformado. Isso o apóstolo Paulo trata numa outra carta, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, ele vai falando desse corpo, corruptível, que tem que se revestir da incorruptibilidade, o corpo mortal, da imortalidade. Ele começa a falar isso, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Então nós teremos o nosso corpo transformado, mas certas práticas não podem mais dominar, nós não podemos mais ser escravo de certas coisas. Eu estava vendo um desses meditações diárias, versículo bíblico que se coloca e tem algum comentário. Aí em um dos nossos grupos, na sexta-feira, nosso irmão Elton Pina, ele está de serviço hoje, Beli? Então fala com ele, o pastor falou da sua postagem. Na sexta-feira o Elton postou Romanos 6,14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vem ali um comentário acerca do versículo dizendo: Jesus nos libertou do domínio do pecado. Isso significa que não somos mais escravizados pelo erro. Somos livres porque o Senhor nos fez livre. Nossa liberdade deve ser usada para viver uma vida de devoção e entrega ao Senhor, escolhendo nos afastar do pecado todos os dias, para nos aproximarmos mais do nosso Deus. Eu anotei, achei isso daqui encaixaria neste momento. Então ainda não somos totalmente transformados, é preciso, mas não somos também escravos do pecado. E por isso deve o quê? Mortificar. Então não mais essas práticas de prostituição, impureza, paixão lascívia, como eu disse, que está ligado a pecados sexuais. E aí eu preciso vigiar em todos os sentidos nesse lado, porque aquilo que vejo pode contribuir num desvio meu de conduta. Se a pessoa ver um filme, ou um filme cujo predomina-se cenas obscenas de relações sexuais, certamente isso vai aflorar e muito a sua imaginação e vai levar a ele ter desejos, cobiças. Então, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, dentro dessas 3 razões para ter esse pensamento, eu preciso fazer morrer essas coisas. Então, a gente vai vigiando
aquilo que nós vemos, o que comentamos. Davi, quando desejou, cobiçou ter relações com Batseba, ele a viu, embora a Bíblia diz que ela era uma mulher linda, bonita, mas ele não viu Batseba vestida, se levar em conta as vestimentas daquela época, totalmente diferente das vestimentas dos nossos dias. Então, certamente não despertaria alguma coisa, mas ele viu Batseba se banhando, ela estava nua, e sendo bonita, ele olha com seus olhos, os olhos, a lâmpada do nosso corpo, se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. E aí ele então cobiçou, e você sabe o restante da história. Se não sabe, numa outra vez eu conto. Mas recentemente na pregação, falando sobre o Salmo 16, e sempre citando o Salmo 32, 51, eu comento sobre esse pecado de Davi. Mas porque ele viu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso pode nos levar a essa prática. Então você tem que mortificar. E ele continua dizendo, falando ainda no versículo 5, desejo maligno, avareza, que é idolatria. O desejo compulsivo, você não precisa de ter lá uma imagem de madeira, de louça, para aquilo dali se tornar um Deus na sua vida. Se você se apega demasiadamente ao seu trabalho, ou à riqueza, ao ter, isso pode se tornar um Deus na sua vida. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 6, versículo 24, ele diz, não podeis servir a Deus e a riqueza. Então a avareza é como um pecado de idolatria, o amor demasiado aos bens, às coisas. Mesmo que você diga que ama a Deus, que serve ao Senhor, mas se isso tem dominado, tem tido primazia na sua vida, é um Deus, e não tem como servir a Deus e essas coisas. Dificilmente você vai ser frutífero, dificilmente você vai se envolver no reino, na obra do Senhor. Então, amados, é preciso a gente deixar isso. Aliás, mortificar. Porque a segunda razão para ter esse pensamento, pensar nas coisas do alto, vem de despojai-vos, versículo de número 8. Olha aí que Paulo diz, agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isto. Ele vai também aqui citar várias situações. Despojai-vos, essa palavra é uma palavra grega usada para o ato de tirar a roupa. Ou seja, assim como uma pessoa, no final do dia, você chegou do seu trabalho, então você, dependendo da sua profissão, da situação, vamos dizer que sujou a sua roupa, o que você faz? Você vai dormir com aquela roupa? Você vai ficar com aquela roupa? O que você faz? Você tira, toma um banho e coloca uma roupa limpa. Então, a ideia da palavra no grego é exatamente isso, de tirar essa roupa. O cristão, ele deve desfazer dos trajes imundos de sua velha vida pecaminosa. Aí aqui também ele vai estar elencando algumas práticas que não podem mais dominar o nosso coração, a nossa vida. Ele vai falando de ira, indignação, ira. Aquele que, não, pisou no meu calo, não, olha, estou na minha, estou na boa, mas mexeu comigo, eu tenho um pavio curto. Eu lembro do pastor Antônio, falando, às vezes, sobre testemunhos. E eu já participei de várias atividades, algumas vigílias, assim, bênção, mas outras, assim, que ia ao extremo. E tudo que vai ao extremo é ruim, é prejudicial. E certa vez, com o pastor Antônio, para falar sobre ira, o pastor Antônio falava assim, você já viu alguém falar assim, eu quero dar um testemunho, eu era iracundo. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra, foi o pastor Antônio dizendo, iracundo, aquele que era dominado, demasiadamente para ira, explosivo. E aí uma vez, porque a maioria que você vê, não, eu era assassino, era isso, era aquilo, teve numa das vigílias, a mulher foi dar o testemunho, a irmã lá, disse que ela era a esposa do diabo. Eu não sei como que se deu isso, para como ser esposa do diabo. Talvez isso impressionava, levava muitos a ficarem ali, prendendo a sua atenção. Mas, amados, se você vivia uma vida de ira, de indignação, que é uma ira disfarçada, a ira às vezes toma o nosso coração de tal forma, domina, que aí você tem desejos realmente de vingança, de agressão. A indignação você fica só ali corroendo, mas se você ficar alimentando, não resolver isso, daqui a pouquinho ela se torna uma ira. Então Paulo vai dizendo que é preciso que a gente tire essa roupa. Ei, essa roupa não te pertence.
ira, indignação, ele vai listando outras situações, maledicência. Olha, linguagem obscena no falar. Tem um salmo que diz assim, que até também uma canção, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradável diante de ti, ó Senhor. Ou seja, palavras torpes, de baixo calão. É preciso, né, que retire, se remova da nossa vida. É preciso se despojar. Peça ao Espírito Santo, porque Ele tem poder para fazer isso. O encontro de Isaías, quando Isaías teve a visão do santo e sublime trono, no seu chamamento, na sua convocação, no seu chamado, o que Isaías disse? Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio do povo de impuros lábios. As minhas práticas, as palavras do convívio, é só palavra terrível. E Deus foi lá, mandou o anjo com Atenaz, queimou. Que você peça, Senhor, queima os meus lábios, para que essas palavras não dominem mais a minha vida. E Paulo ainda vai continuando, ele fala de mentira. Olha, mentira não pode pertencer a nós. O pai da mentira quem é? É o diabo é o pai da mentira. Então, além de você mortificar certas práticas, esses sentimentos, essas situações, nós precisamos despojar, tirar essa roupa, eliminar ela da nossa vida. Aí vem a terceira razão para pensar nas coisas do alto, é revestir-vos. O versículo 10 ele diz assim: e vos revestiste do quê? Do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele reforça no versículo 12, olha só, mais à frente: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, substituindo aquilo que ele tirou. Se ele tirou uma roupagem de maldade, de maledicência, de um falar torpe, de um coração irado, de sentimentos ruins, com desejo de pagar na mesma moeda, de bater, deu uma farsa, bateu aqui, vai levar uma outra. Agora então, muda-se a roupagem. Eu estou me vestindo agora com uma roupagem nova. Então o que eu estou me vestindo? De humildade, de mansidão, longanimidade. É uma paciência, né? Isso daqui vai contrapor a ira. Se na ira é porque às vezes você é pavio curto, né? E logo desencadeia ali a sua agressividade, né? Bate pau, faz isso e aquilo. Longanimidade é contar até 10, é contar até 1000, é ter uma paciência longa. Aliás, longanimidade está dentro lá daquela classificação do fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5, fruto, né? Não são os frutos, mas o fruto. Um fruto como uma tangerina, que tem casca, que tem caroço, que tem gomo, que tem líquido. Ali, Gálatas, Paulo vai falando, escrever Gálatas sobre o fruto do Espírito. Aí no fruto do Espírito tem paciência, tem amor, domínio próprio, longanimidade. É uma paciência, né, que vai além. Paulo vai falando sobre tudo isso aqui. Aí ele passa então a dizer agora das coisas referente à relação com a igreja. Primeiro, do versículo 5 até o versículo 11, ele vai tratar eu e eu. Ou seja, o cuidado que eu tenho que ter comigo, em vigiar, para que eu não olhe coisas que vai me fazer pecar, que vai me levar ao pecado, a certas práticas, que eu não venha ficar ouvindo música, ou certas situações, ou maus conselhos, que vai me levar também a pecar. Então eu tenho que ter cuidado. Pensamentos que vai me levar, né, a transgredir, a maltratar o outro. Cuidado, pense nas coisas lá do alto. Aí essa primeira sessão de mortificar e despojar, ele está tratando eu e eu. Porque uma vez que eu não agi, ou melhor, que essas coisas dominarem a minha vida, o versículo 6 vai dizer, esse é o motivo pelo qual vem a ira de Deus sobre a nossa vida.
Então, nessas duas primeiras razões é isso, o cuidado que eu tenho que ter comigo. A partir aqui do versículo 12, é o cuidado que eu tenho que ter em relação ao outro, é o viver em comunidade. Aí, ser longânimo, paciente, humilde. Versículo 13, então aqui, é a regra desse engajamento. O que ele está dizendo aí? Suportai-vos uns aos outros. Amados, nós estamos dentro da igreja, servimos a Deus, mas na igreja também tem gente que é insuportável. Talvez o seu pastor seja insuportável, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que suportar. Então aqui é uma regra de engajamento. Às vezes algumas pessoas, né, que têm já uma nomenclatura, que são os desigrejados, porque eles dizem, eu me desapontei com a igreja. Eu até entendo que alguns decepcionados com a liderança, com o pastor, e talvez ele deixou de caminhar, mas eu penso que é um ato covarde, porque a Bíblia fala de suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Se eu estou distante disso daqui, eu não vou ter problema, mas também eu não vou aprender essa regra da convivência, do engajamento cristão, de entender as diferenças e de colocar em prática os princípios bíblicos, que é de perdoar um ao outro. Então ele vai aqui dizendo, então como que você vai viver isso? Lá numa ilha, sozinho, solitário, ninguém vai te perturbar, ninguém vai encher sua paciência, né? Você vai ficar lá, pescando, curtindo, é maravilha, né? Você fazendo passeio, tá light, é maravilha, mas é aqui que a gente vai se ajustando, entendendo que ninguém é perfeito, assim como você também não é perfeito, mas juntos, nessa prática de suportar, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, a gente vai se ajustando, e aí Deus vai nos abençoando. Olha aqui que Paulo então vai dizendo, por que ele diz, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo e queixa contra outro. Aí ele vai dizer aqui, assim como quem? Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está bem claro. Olha, Deus te perdoou. Se Deus te perdoou, e eu não sou merecedor do perdão de Deus, mas Ele me perdoou a si mesmo, então eu tenho que perdoar o outro. Isso só se consegue aqui, amados, é nesse desafio. É esse processo que a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros, né? Então, perdoa o seu pastor, suporte o seu pastor, né? Suporte o seu irmão, suportai-vos uns aos outros. Se houve alguma coisa, liberai perdão. Aliás, né, na oração do Pai Nosso, é uma cláusula, perdoai as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, assim como, então, há uma condição, uma cláusula, e é preciso perdoar, porque Deus nos perdoou. Assim, amados irmãos, vivendo, aguardando com expectativa o grande momento, porque eu falei de uma realidade, de quem nós somos agora em Cristo, o que deve esperar de nós, a nossa conduta, buscar, pensar nas coisas do alto, e esse pensar tem a ver com mortificar o pecado, a carne, despojar, tirar a roupa suja, as velhas práticas, e se revestir de um novo homem, mas tem uma promessa, e o versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Eu fiz questão de pegar uma outra versão, na versão Bíblia Viva, esse versículo 4 diz assim, que é então o que nós devemos aguardar. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão, olha só que maravilha, vou repetir, quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Chamado e as suas implicações. Tem preço? Sim. Tem renúncia? Tem. Mas no final de tudo tem glória.
E glória com Cristo, brilhando com Ele, participando com Ele de todas as coisas. Foi para isso que Cristo nos chamou, que possamos viver pela graça, pelo poder, que Deus nos ajude, que dentro da palavra a gente prossiga e assim agrade ao Senhor, né? E sejamos edificados. Acende a chama, ó Pai. Que essa chama que está aí, fresquinha, acesa, né, como um fogaréu na vida dos irmãos, os Marcos, esteja na vida de todos nós, independente do tempo que você tem de igreja, o Senhor te chamou, essas são as implicações, e no final de tudo isso, tem glória, igreja, tem glória, tem bênção, tem gozo, tem satisfação, tem prazeres eternos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos despertar, nos alertar, nos lembrar de quem nós somos em Cristo e como nós devemos viver, o que precisamos buscar, o que precisamos pensar, para ter uma vida que agrade ao Senhor, e que sejamos esse crente. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, acende a chama, ó Pai. Esse primeiro amor tem que estar presente, latente em nosso coração, em nossa vida, o desejo de agradar a Deus, aquele que tanto fez por nós. Que a tua igreja, quando falar de estar num culto, de vir ao domingo, ou o dia que a pessoa puder, que seja motivo de alegria, o fato de saber que Cristo já te salvou, perdoou os seus pecados, você é justificado nele. Às vezes a pessoa quer encontrar razões, motivos. Venha para agradecer, venha para louvar, venha para servi-lo e diga: eis-me aqui, Senhor, aviva, transforma a minha vida, faça eu um crente de verdade, de fato, que as influências desse mundo não dominem os meus pensamentos, não venha formar, trazer uma forma à minha vida, mas que eu seja então dominado por Cristo, a mente de Cristo, o andar em Cristo, o viver em Cristo, que é deixar a palavra do Senhor habitar generosamente, abundantemente em nosso coração. Ó Deus, dê essa consciência cristã à tua igreja, e nos livra dos males desses séculos, de teologias destruidoras, de pensamentos, de ideologia, de filosofia. Senhor, que sejamos um povo da palavra, um povo que ame a Deus acima de todas as coisas, que busque o teu reino, que viva a sua verdade, e o Senhor jamais vai desamparar um justo. As outras coisas têm sido acrescentadas, igreja. Tu tens sido guardado, Ele que tem te protegido. Ou acaso o Senhor não te livrou do mal? Quem que te curou? Quem te restaurou? Quem poupou a sua vida? Acaso as outras coisas não têm sido? Você não tem sido esse grande objeto das bênçãos, o alvo das bênçãos de Deus? O Senhor hoje te chama, o Senhor te lembra do seu chamado para viver de acordo com a vontade dEle, que é perfeita, que é boa e agradável. Que o Senhor nos fortaleça com a Tua palavra, que o Senhor nos avive, porque é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a presença do Senhor e fazermos a obra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda os seus servos, iniciando nessa carreira, reaviva aqueles que já estão a tempo, e os que ainda não firmaram um compromisso, que possa firmar um compromisso com Cristo, e viver essa vida, que é a vida abençoada, é a vida abundante, que Jesus disse: eu vim para que tenham vidas e a tenham abundância. É a vida que nos traz e vai nos levar à verdadeira vida eterna com o Senhor. Obrigado, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Próximo domingo, Santa Ceia, 9 horas às 19 horas. Nossa primeira consagração, né, no ano. Sábado às 7 horas da manhã, né? Falando aqui de oração, de busca, ó, consagração. Todo sábado que antecede a ceia, nós temos consagração. Vai ter que ser de novo.
Obrigado. Glória a Deus. Tinha um aviso. Havia sido marcado um culto na casa, né, da neta da Dona Wanda. Dona Wanda é mãe do nosso saudoso Marquinho. Aí tivemos que adiar porque houve uma questão de resfriado, né, e também algumas variantes da Covid. E essa semana ia ser dia 3, mas a neta deu à luz, ganhou, foi internada ontem para dar à luz. Então, a princípio, não vamos ter o culto. Quando a criança nascer, a gente vai lá, e isso é importante, tá bom? Então, foi o que o diácono Sebastião veio me trazer, e foi importante para eu lembrar. O culto que ia ser dia 3 não vai ser mais, porque a neta da Dona Wanda foi ter luz, dar à luz, né? Ganhar o bebê, a criança, e por isso não haverá possibilidade. Queridos, então, reforçando, terça-feira, oração, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Sábado, consagração, 7 horas. Domingo, ceia de manhã e à noite. Obrigado por você ter vindo, por estar aqui, né? Obrigado, Ximenes, mais uma vez, né? Sempre tem esse lugar para ser acolhida e abençoada. Vamos erguer as nossas mãos, vamos orar e agradecer ao Pai por essa oportunidade de servi-lo. Deus amado, muito obrigado. Como é bom estar na sua casa. Como é bom poder louvar o teu nome. Como é bom poder ver imagens marcantes, como hoje nós podemos ver alguns revendo o batismo dos irmãos Marcos. Como é bom falar de salvação, de vidas transformadas, chamados agora para uma nova vida em Cristo. E como é bom também ser lembrado daquilo que eu preciso ser e viver como crente em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela felicidade das esposas, que agora têm os seus maridos para orarem juntos e cumprir aquilo que a tua palavra diz: se 2 ligar na terra, será ligado no céu. Família abençoada. Irmãos, a sua família é uma bênção, a sua casa será abençoada, a sua vida será abençoada. Sai daqui essa noite ciente disso. Se a palavra está no seu coração, você vai prosperar no Senhor, na palavra de Deus. Sê tu uma bênção, que o poder e a graça do Senhor seja sobre a sua vida, aonde quer que você esteja, que a sua semana seja uma semana proveitosa com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Sim, ó Deus, nesse momento eu despedir, não da tua presença, mas deste lugar que nos reúne para a adoração, peço agora, leva-nos em paz, protegendo, guardando de todo mal, para que chegamos em nossas casas, tenhamos uma boa noite de sono e uma semana frutífera, e logo pensar na nova oportunidade de estar aqui na tua casa, para te adorar e te bendizer. Portanto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, abençoe os nossos irmãos que estão se restabelecendo, se recuperando, seja da gripe, seja da Covid, Senhor, restaura. Obrigado pela restauração na vida do teu servo, o bispo Rubem, que mesmo estando ainda internado, mas gravou aquele vídeo, trouxe paz, alegria no coração, porque nós temos orado por ele, orado pelo bispo Walter, ó Deus, por esse processo da quimioterapia, pela sua esposa Marta, Deus, pela vida do pastor Cláudio, que também está com Covid, Senhor, pelo restabelecimento do pastor Ricardo. Toma nas suas mãos, irmãos nossos que precisam da tua graça, do teu poder, visita onde quer que esteja, Senhor, pelo teu amor e pelas suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Muito obrigado por esse momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos, amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.